9 sinais do câncer de pulmão que você deve conhecer. É importante dar atenção aos distúrbios pulmonares que, embora possam se dever a problemas específicos, no caso de indicarem câncer, o diagnóstico precoce é fundamental. O câncer de pulmão é um dos tumores mais comuns, tanto em homens como em mulheres. De acordo com as taxas a nível mundial, é o mais mortífero, ultrapassando os cânceres de mama, cólon e próstata. Veja aqui quais são os sinais do câncer de pulmão. Os pulmões estão localizados no tórax. Ao respirar, o ar atravessa o nariz, desce pela traqueia e chega até esses órgãos, onde flui através de tubos chamados de brônquios. Quando as células que revestem os brônquios sofrem alterações ou danos devido a agentes, como as toxinas ou os radicais livres, o câncer ou outras doenças crônicas podem surgir. Este tipo de câncer é muito comum em pessoas mais velhas e tem uma menor incidência em pessoas abaixo dos 45 anos. A maioria dos casos apresenta algum tipo de relação com o fumo ou consumo de tabaco, ainda que essa não seja a sua única causa. Como ocorre com quase todas as formas desta doença, seus sintomas nas primeiras etapas podem passar desapercebidos. Veja aqui 9 sinais de câncer de pulmão que você deve conhecer. Existem vários sinais que podem ajudar a ativar os alertas, para que se possa receber um diagnóstico precoce da doença. Preparado para conhecê-los. 1. Os sinais do câncer de pulmão. Tosse persistente. A tosse é um sintoma comum da gripe e dos resfriados, e tende a desaparecer depois de 1 ou 2 semanas. Quem fuma costuma ter tosse com mais frequência, devido aos malefícios que o cigarro provoca nos pulmões. Contudo, quando o câncer de pulmão começa a se desenvolver, a tosse aumenta e vira um problema crônico. Procure um médico, se a tosse for muito frequente. Você apresentar rouquidão. A tosse vier acompanhada de sangue. A tosse contiver mais muco que o normal. 2. Os sinais do câncer de pulmão. Fadiga. A sensação frequente de cansaço ou fadiga é um dos sintomas de câncer mais comuns, principalmente no caso do câncer de pulmão. Isso ocorre por conta do estreitamento das vias respiratórias devido ao avanço de células cancerígenas, ou porque o líquido fica acumulado no peito. 3. Os sinais do câncer de pulmão. Dor nos ossos e no peito. Sentir dor no peito, nos ombros ou na zona lombar sem uma razão aparente, também pode servir como sinal de alerta. É muito provável que o câncer de pulmão tenha se propagado até os ossos, gerando dor no local afetado. Por essa razão, é fundamental prestar atenção nos sinais persistentes e consultar um oncologista imediatamente. 4. Os sinais do câncer de pulmão. Chiado no peito. Sentir um assobio ou sopro no peito é normal em doenças respiratórias como a asma, as alergias ou os resfriados. Contudo, se isso ocorrer de repente e sem um motivo específico, significa que algo estranho está acontecendo. 5. Os sinais do câncer de pulmão. Mudanças na voz. As pessoas que desenvolvem o câncer de pulmão costumam apresentar mudanças evidentes na voz, como, por exemplo, a rouquidão. Ainda que este sintoma possa ser momentâneo devido a um resfriado, é importante considerar a rouquidão como um sinal de alerta caso ela não desapareça ao longo dos dias. 6. Os sinais do câncer de pulmão. Infecções respiratórias. Em um mundo tão contaminado e com um ar tão impuro, já é comum que as infecções respiratórias afetem as pessoas com frequência.
Contudo, sofrer sempre de problemas como bronquite ou pneumonia é um sinal que não se deve ignorar de forma alguma. 7. Os sinais do câncer de pulmão. Perda inexplicável de peso. A perda de peso é comum em todos os tipos de câncer geralmente, vem acompanhada de outros sintomas, como a perda de apetite, fadiga e debilidade. No começo, a pessoa até pode se sentir contente por estar perdendo uns quilos rapidamente. Contudo, quando a perda é excessiva, é bem provável que haja algo errado. 8. Os sinais do câncer de pulmão. Dificuldade para respirar. A dispneia ou dificuldade para respirar envolve uma sensação incômoda de não estar recebendo ar suficiente para respirar com normalidade. Mas algumas pessoas podem ter este sintoma depois de fazer algum tipo de atividade física extenuante, e isso não quer dizer que tenham esta doença. Muitas vezes, isso alerta para uma cardiopatia, um problema que dificulta o trabalho do coração de bombear o sangue e fornecer oxigênio ao corpo. Contudo, quem sofre de alguma patologia pulmonar ou das vias respiratórias também pode sofrê-lo. 9. Os sinais do câncer de pulmão. Febre. Este sintoma é comum em pessoas que têm câncer, ainda que, geralmente, apareça quando já tenha sido diagnosticado e tenha avançado para etapas mais graves. Costuma ocorrer quando a doença, ou algum de seus medicamentos debilitam o sistema imunológico,